A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje é a quinta parte da nossa série da divisão das tribos, a divisão do reino. Finalizamos a parte 4 falando da morte de Saul, da separação, o primeiro indício de que Israel viria a separar-se como reino. Então Davi foi ungido rei em Judá, governando em Hebrom por mais ou menos 8 anos. Esbocete foi ungido rei para as outras 10 tribos, porém ele foi assassinado e Davi acabou 8 anos depois sendo ungido como rei em todo o reino, tá bom? Então nós temos aqui, começando a parte 5, alguns fatos do reinado de Davi que são mencionados em 2 Samuel capítulo 8. Então nós temos algumas vitórias militares, territórios que foram conquistados. Um pouquinho mais adiante, Davi vence os amonitas também, alguns oficiais de Davi, fazendo comentários a respeito de alguns valentes de Davi, que foram os principais capitães dele. 2 Samuel capítulo 10, Davi, como eu falei, derrota os amonitas, e no capítulo 11 e 12, trata do pecado de Davi com Batseba e a repreensão de Natã para Davi. Tá? Por que eu estou comentando sobre Batseba? Porque o pecado de Batseba com Davi gerou um filho que acabou morrendo um tempo depois. Natã repreende, ele se arrepende, Davi se arrepende. O Salmo 50 fala do arrependimento de Davi, porém a espada nunca se apartou, foi uma consequência do pecado de Davi. Isso é uma lição para nós. Todo pecado tem consequência. Deus perdoa, Deus ele reconhece o nosso arrependimento legítimo, mas todo pecado tem consequência. Principalmente o caso de Davi, que foi um pecado deliberado, ele escolheu pecar. Então ele não foi para a guerra, viu Batseba, se afeiçoou, gostou do que viu, acabou adulterando com Batseba, né? Então cometeu o pecado do adultério. O Davi adulterou? Essa questão na época, o Davi ele podia ter quantas esposas quisesse. O problema é que Batseba era casada com Urias, ele engravida Batseba, manda matar Urias de uma forma torpe, de uma forma cruel. Tudo isso gerou esses problemas, Amnon abusando de Tamar, Absalão mandando matar Amnon, Absalão e Adonias se declarando reis ilegítimos e tentando usurpar o trono do pai. Então tudo isso gerou as consequências do pecado. Mais adiante, outras consequências vão ser comentadas aqui, para não me alongar muito. E Davi acaba casando com Batseba e Salomão é filho de ambos, certo? Por isso o comentário. Já entrando em 1 Reis, bem mais adiante, nós temos aqui Adonias se declarando rei em meio à doença de Davi. Então, esse fato fez com que Davi, ainda em vida, declarasse Salomão seu sucessor, como ele havia prometido. Porque Deus havia escolhido Salomão como futuro governante, e mesmo assim Adonias, como o filho mais velho, acaba se declarando rei. Perdão, deu uma breve engasgada aqui. A gente vai gravando vários vídeos e acaba que a garganta seca um pouquinho, peço perdão. Então, em meio à velhice de Davi, Adonias se declara rei de forma ilegítima, como eu falei, consequência talvez desse pecado que Davi tenha cometido. Versos do 28 ao 53, Davi então proclama Salomão como rei. Ainda em 1 Reis capítulo 1, o verso 28 ao 53, Davi proclama Salomão rei, conversa com Batseba, que Batseba e Natã chegam para conversar com Davi. Batseba vai sozinha e clama que seja feito isso, que ele se posicione, porque quando Absalão toma o poder, ele foge e não quer combater Absalão, até chora pela morte do filho. Então, e até várias pessoas próximas falaram para ele se posicionar. Natã também aconselha ele a se posicionar, que o silêncio e até uma passagem, acho que está em Provérbios, que fala que o silêncio do inocente faz o culpado falar e dizer o que quer, se fazer, tomar a postura que quiser. Então isso é muito profundo, mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, sabia que Deus estava com ele, da mesma forma que Abraão deixa Ló escolher o lugar que ele queria ir, porque a bênção estava com Abraão e não com o lugar onde Abraão estava. Então onde Abraão estivesse, seria abençoado. E Davi pensava da mesma forma, creio eu que Davi pensava da mesma forma, por isso que ele não quis combater Absalão. 1 Reis capítulo 2, a morte de Davi, no verso 10, e suas últimas instruções a Salomão. Então, esse capítulo delimita o fim do reinado definitivo de Davi, a morte de Davi, o início oficial do reinado de Salomão. E nos versos 3 ao 46,
a consolidação, as instruções de Salomão de fato assumindo o trono. Alguns fatos aqui do reinado de Salomão, para a gente não se alongar muito, que precisam ser mencionados. A Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém e Davi quis construir um templo, mas Deus falou que o filho dele construiria, porque Davi matou muita gente, então as mãos dele estavam sujas de sangue. Deus não iria permitir que o templo que Deus estivesse, o símbolo de união entre o povo e Deus, fosse construído por Davi. A arca foi trazida, deu um problemão com os sacerdotes pela questão de trazer a arca, e foi trazida num carro de boi de uma forma totalmente errada, não era para ser trazida dessa forma. Isso gerou um problema. A arca ficou um tempo na casa de Obed-Edom, tempos depois foi trazida para um local específico em Jerusalém. Eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, determinadas informações nesta série ela não cabem aqui. E fatos do reinado de Salomão. Salomão constrói o palácio em que ele habitou, e o primeiro templo é de fato construído com a arca sendo trazida para o templo, tá? 2 Samuel capítulo 6 fica a referência do fato da arca. O livro de Cantares é um livro sobre o relacionamento, o amor entre Naamá e Salomão, que gerou o casamento, posteriormente o nascimento de Roboão, filho deles, sucessor de Salomão. Salomão também escreveu outros livros, praticamente, segundo a tradição rabínica, Eclesiastes e boa parte do livro dos Provérbios também foram dadas a Salomão. Então Salomão escreveu boa parte dos Provérbios e o livro de Eclesiastes, certo? 1 Reis capítulo 10, nós temos aqui o esplendor do reino de Salomão. Então, Salomão teve muitas mulheres, muitos cavalos, um templo suntuoso. O templo de Salomão, o primeiro templo, ele é todo, as paredes, as colunas são feitas de bronze, as paredes exteriores e interiores de ouro. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, como eu falei, para não se alongar. Então, 1 Reis, capítulo 10, trata do verso 14 ao de 29. Então, 1 Reis, capítulo 10, versos 14 ao 29, trata do esplendor do reino de Salomão. E 1 Reis, capítulo 11, aqui começa o nosso ponto alto da série, o auge da série, né? É triste, né? A série está indo para o fim. E aqui o motivo das tribos terem se dividido oficialmente. Então nós temos 1 Reis capítulo 11, versos 11 ao 13, Deus diz a Salomão que por conta de todos os pecados, a idolatria que foi profetizada a Abraão, que foi profetizada a Moisés, Abraão recebeu a profecia dos 400 anos de escravidão, e Moisés quem recebeu a profecia a respeito do pecado da idolatria. Então nós temos aqui, por conta do pecado, Deus tirou o reino dele e da linhagem dele, o reino inteiro. Então essa separação se deu aqui, e o motivo foi basicamente o afastamento de Salomão. Deus concede a Salomão sabedoria, Deus concede tudo o que Salomão teve, o esplendor do reino do capítulo 10, porém no 11, Salomão casou-se com muitas mulheres estrangeiras e perpetuou todo o pecado. Então assim, o que aconteceria nos fatos posteriores de idolatria, os pecados, todos os erros cometidos, acabou que desembocou na separação do reino. Jeroboão, que era servo muito próximo de Salomão, criou-se uma rebelião por conta de um jugo que Salomão colocou em algumas tribos de Israel mais ao norte para construir um aqueduto. Então tudo isso desembocou em Roboão assumindo, após a morte de Salomão, o reinado ainda unificado, porém 1 Reis capítulo 12 a divisão das tribos. Então você tem no capítulo 12, no capítulo seguinte, explicando tudo o porquê o jugo, né, que com a morte de Salomão, Roboão vai até o local das tribos que estavam sendo subjugadas por Salomão, que Salomão estava colocando um trabalho muito grande em cima dessas tribos, e ele, depois de 3 dias, recebe o conselho dos jovens que foram criados com ele, o que ele deveria fazer, e ele falou que o jugo ficaria ainda mais pesado. Isso causou toda uma rebelião. Jeroboão,
que criou essa rebelião acabou fugindo para o Egito por conta da perseguição do rei Salomão, mas que a divisão dos reinos acabou acontecendo. Judá e Benjamim acabaram ficando para Roboão. Então Judá por conta de Jerusalém, por conta da casa de Davi, e Benjamim também ficaram junto com Roboão. Roboão governou em Jerusalém e posteriormente o governo do norte ficaria em Samaria. Então basicamente é isso. Essas 5 primeiras partes foram para explicar toda essa trajetória vindo de Abraão até agora. Teremos ainda uma parte especial, uma última parte explicando o que causou, as consequências dessas divisões, dessas dissensões, dessas brigas e desta divisão específica no reinado de Roboão, a questão política, como isso permeou toda a trajetória, toda a história de Israel, chegando até os tempos do Novo Testamento, até os tempos de Jesus. Espero que estejam gostando, espero que esta série, apesar da minha voz às vezes dar uma engasgadinha, porque gravar vídeos com essa quantidade de informações não é fácil. Deus tem me dado bastante graça. A gente vai aperfeiçoando e vai melhorando no decorrer dos vídeos, vai aprendendo, vai fazendo a obra de Deus, sempre se esforçando e orando a Deus para Deus dar sabedoria, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado por acompanhar até aqui.